Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais uma edição do Conversa de Classe. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial, um educador que foi necessário conviver com ele, gente, de verdade, um dia para já ficar admirando de vez, né? Admirando o trabalho, admirando a pessoa que ele é. E ele vai falar um pouquinho da importância da identidade na construção educacional. Eu estou aqui com o professor Bruno Souto, um educador muito dedicado, né? E tem aí uma carreira que quer promover e está promovendo uma educação significativa, empática e humanizada. Professor Bruno, né? Gente, já avisei ele que a gente já começa começando. Eu já vou mandar a primeira pergunta aqui para ele, né? Eu queria saber, na sua visão, como que a construção da identidade do aluno influencia no desempenho e no engajamento da escola? E quais são os principais benefícios de integrar a compreensão, né, da identidade, a compreensão de si, no currículo educacional? Professor Bruno Souto, é uma honra. Seja bem-vindo aqui ao Conversa de Classe. Muito obrigado, Maíra, muito obrigado a todos aí da produção. Eu estou aqui, de início eu quero agradecer, né, novamente o convite e de fato, é recíproco, tá? O carinho, a consideração, a admiração por você e pela sua história, pode ter certeza que é recíproca, tá? Bem, pessoal, então, antes da gente responder, eu acredito, né, eu queria me apresentar para todos vocês, tá? O pessoal que está nos vendo, nos ouvindo. Então, eu sou o professor Bruno Souto, educador Bruno Souto. Eu sou da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, norte de Minas Gerais, né? Que nós estamos em outro estado, por mais que esteja em Minas, mas o norte de Minas é totalmente diferente das Minas, tá? Então, aqui nós estamos praticamente no sul da Bahia, é um território voltado para a agropecuária. Então, a educação ela não é a bandeira inicial de todo projeto político, né? Então, é importante destacar isso, porque vai entrar muito na resposta dessa sua pergunta sobre identidade, tá? Então, eu já sou professor há mais de 16 anos, tá? Já trabalhei no Instituto Federal, tenho pós-graduação em práticas pedagógicas e acredito eu, como a maioria dos professores, não nasci para isso. Não nasci para isso. Na verdade, foi um convite que a educação me fez, né? Inicialmente, acho que dificilmente muitas pessoas, eu vou ser educador, eu vou ser professor. Não, mas aí a gente acaba recebendo o chamado. É quase um chamado divino para o processo. E aí a missão, Deus fala assim, olha, meu filho, você precisa, porque é o que você sabe, as pessoas precisam desse tipo de educação, então eu quero você nesse caminho, e a gente atende o chamado de maneira muito rápida, conturbada durante todo o processo de educador, de professor, é sempre muito conturbado, sempre recheado de dúvidas. Porém, são essas dúvidas que nos fazem ser professor. Né? Na verdade, quando a gente entende o poder da dúvida, o poder do questionamento, né, é o que nos permite ser bons, ou tentar ser bons professores, ou seguir nesse caminho da educação. Bem, vamos para a pergunta. E para essa pergunta, eu vou voltar novamente aos questionamentos, porque, na verdade, eu uso isso como um gancho. Porque quando a gente fala sobre identidade, Maíra, nós não podemos esquecer da filosofia clássica, né? Da filosofia clássica, quando a gente ali traz o Sócrates, e quando o Sócrates ele trabalha essa autorreflexão, né? Quando ele diz que só sei que nada sei, já é o princípio, esse questionamento já é essa afirmação, na verdade, é o princípio de outros questionamentos que nos faz olhar para nós, né? Então, quando a gente entende um pouquinho sobre essa antropologia filosófica do olhar para nós mesmos, nós entendemos da importância dessa identidade ou dessa busca pela nossa identidade como algo promissor e algo importantíssimo para
a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, a nossa vida, seja como filho, como pai, como irmão, como amigo, como cidadão, sabe? Então, veja, a partir do momento que você entende essa importância da identidade ou de se conhecer, e as pessoas precisam entender que não são duas coisas diferentes. Identidade e se conhecer é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Porque quando nós nos conhecemos, nós sabemos o que nós queremos, o que nós não queremos, onde nós queremos chegar, qual é o nosso desejo. E aí, quando a gente volta isso para a educação, Maíra, a gente percebe que ela tem essa busca pela essa autorreflexão, por essa identidade, tem sido algo bem vago na educação, sabe? É uma coisa que tem sido comentado tem pouquíssimo tempo. A questão, sabe, eu vou dar um exemplo aqui do projeto de vida. Sabe aquela disciplina do projeto de vida? E essa disciplina dos projetos de vida que vem ali nesse novo ensino médio, nessa nova pegada. Então, para nós, educadores, é uma coisa que a necessidade, ela é antiga, porque nós estamos aqui há mais de 10 anos. A minha mãe foi professora, ela é sempre o mesmo discurso, ou seja, é como se a educação nossa tivesse os mesmos problemas de 30, 40, 50 anos atrás. E agora que a gente está começando a visualizar essa solução, essa busca, essa necessidade pelo autoconhecimento, essa necessidade pela identidade, essa necessidade pela empatia, essa necessidade pela saúde mental, pela humanização da pessoa, sabe? E tudo isso faz parte da busca pela identidade, sabe? Então, quando nós temos ali um período pós-pandêmico e que fica escancarado para a educação, o problema que a educação tem enfrentado, a gente percebe a necessidade que era de ter colocado isso há muitos anos atrás, sabe? De já ter implementado isso no projeto educacional, tanto nas empresas, nas escolas privadas, quanto nas escolas públicas. Isso ser uma política pública, cara. Sabe, isso ser uma ideia, um mecanismo, uma ferramenta, um instrumento que vem de cima para baixo, porque é necessário. Sabe, a gente percebe ali o tanto de alunos que eles estão passando por problemas dentro de casa. As famílias não estão tão estruturadas quanto antigamente, né? A pandemia nos colocou numa situação de, vamos lá, quantos abraços você deu hoje? Uma coisa que a gente fazia praticamente várias vezes durante o dia, abraçava, cumprimentava o outro, abraçava ou meu irmão, ou meu amigo, ou vem cá. Não, cara, aí é por causa da pandemia, já fica uma coisa assim, aperto de mão e olhe lá. Fora outras perspectivas, assim, dentro da educação. Porra, talvez eu não possa ali abraçar talvez um aluno, porque eu não sei como é que vai ser aos olhos dos outros. Então, sabe essa questão de sinergia, de contato humano, as relações sociais, elas têm se perdido, sabe? E o fato das relações sociais terem se perdido vai entrar numa questão identitária. Não tem jeito, sabe? Não tem jeito. Então, dentro dessa sua pergunta, para a gente finalizar, porque a gente tem outras a serem feitas, mas eu quero que você que está nos assistindo, eu quero que você entenda que a busca pela identidade não tem que também ser só da escola. A busca da identidade não tem que ser só da família. A busca da identidade, ela parte principalmente, primeiramente, de nós mesmos. E é onde é que a gente volta no próprio Sócrates. Nós temos capacidade de, por nós mesmos, chegarmos em respostas. Perguntas e respostas. O que nos move são perguntas, gente. E a primeira pergunta que a gente faz, e que às vezes as pessoas acham que é fácil responder, é: quem é você? Sabe? Para todo mundo que você fala, quem é você? A pessoa assim, ah, não, essa é fácil de responder. Ah, então quem é você? Aí a primeira opção é, ah, não, eu sou Maíra. Ah, então peraí, você se identifica só pelo nome? Então quer dizer que se tiver outra Maíra no grupo, vocês são as mesmas pessoas? Não, então identidade não é só o nome. Identidade é o quê? Identidade é o seu passado, identidade é a sua família, identidade. Tem um estudioso, Maíra, que ele fala, se eu não me engano, Ciampa, tá? Ciampa, ele é brasileiro,
ele fala que a identidade nossa é uma metamorfose, né? É como se fosse uma borboleta. A borboleta, ela é uma lagarta feia, horrorosa, sabe? É aquela lagarta que sofre bullying na floresta. Todos os animais descartam a lagarta por ela ser feia. Só que só a lagarta sabe que depois que ela entrar no casulo, ou seja, é que ela se isolar, ela sabe do potencial dela, porque aquela lagarta vai se transformar numa borboleta. Então, quando ele fala que identidade é uma metamorfose, é porque a sua identidade é o que você foi, o que você é e o que você deseja ser. Então, só depende da gente. E aí já temos a importância disso na educação. Bruno, na sua fala, né, dá para a gente perceber que você tem um conhecimento muito poderoso, né, dessa noção de empatia. Eu fico até pensando assim que a gente tem uma escola que tem problemas mais complexos e muitos deles dessa ordem, né, de questões de identidade, da questão da formação mesmo do sujeito. O que eu queria te perguntar é como que você acha que na prática a gente pode incorporar esses valores no ambiente escolar para que os alunos se sintam valorizados e também reconhecidos aí nas suas individualidades, né? Eu acho que é uma dica importante aí para quem está assistindo a gente. Não, claro, claro. Eu vou começar para responder isso, eu vou começar relatando uma experiência social que nós fizemos, que eu fiz em sala de aula, tá? Recente, e eu dando aula de filosofia, né? Na verdade, de filosofia mesmo, falando sobre liberdade. Liberdade, e aí a gente comentou com os alunos o que seria liberdade para eles, e eles meio acanhados, e era uma sala de segundo ano. E teve você que depois de um determinado debate, eu cheguei numa conclusão, eu cheguei numa pergunta para eles, assim, quem gostaria de estar aqui na sala de aula agora? Ninguém levantou a mão, porque eles não queriam estar ali. Ou seja, identificamos que a escola para aqueles alunos já não é um ambiente satisfatório, não é um ambiente agradável, tá? Não é um ambiente que eles estão vendo o futuro. Veja só, de uma empresa privada, eu percebi isso nos alunos. E a gente foi discutindo sobre isso, sobre liberdade. Falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência social. Já que vocês não querem estar aqui, eu vou permitir que vocês saiam da sala. Eu vou abrir a porta. Saia, vamos sair gritando, vamos lá pro pátio, vamos sair correndo. Vocês querem fazer isso? Aí os meninos, assim, metade falou assim, não, eu quero. Sabe aquela agitação aqui de sair fora da caixa? E os meninos, assim, peraí, eu nunca tive uma aula dessa, eu preciso disso. Vamos sair? Aí os meninos falaram assim, professor, mas você precisa ir com a gente. Ou seja, eles viam em mim aquela pessoa que deveria guiá-los. Aí eu falei assim, mas peraí, eu já abri a porta para vocês. Eu já tô dando a liberdade para vocês. Ô, Maíra, deixa eu te falar. Na hora que eu abri a porta, eu terminei a frase, teve uma menina que saiu correndo e pulando. E a gente ficou assim, cara, aquilo foi sensacional. Aquilo foi fantástico, porque... E era uma menina que pouco participa da aula. Mas na primeira oportunidade, ela simplesmente saiu da sala pulando e gritando e foi para o pátio. E aí todos os alunos foram. Todos os alunos foram. Então, assim, o que acontece? A escola, e aí, na verdade, a educação, tá? E eu vou tentar trazer aqui uma citação de José Pacheco, que eu acho maravilhoso, assim, que eu sou fã de Caterina. Ele sempre diz que o aluno está no século XXI, que o professor está no século XX, que a escola está no século XIX e a educação está no século XVIII. Tá? Isso porque é um português e ele consegue analisar muito bem a educação brasileira. Quando a gente se depara com essa citação, é onde eu vou chegar na sua resposta. A educação ela precisa ser repensada em todos os cenários e em todas as etapas, desde o infantil para o Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Por quê? Porque essa educação do século XVIII tem gerado profissionais com problemas. Seja com problemas da própria profissão, que são pessoas ali que talvez não tenham o hábito de ler, não tenham o hábito de pesquisar, ou seja, não vão ser bons profissionais. E, principalmente, a educação tem gerado pessoas ruins. E eu falo pessoas ruins em todos os sentidos, pessoal, em todos os sentidos. Pessoas ruins que
não tem o sentimento de empatia, que não consegue olhar para o lado do outro, que não consegue ver a necessidade do outro, ou que está ali no trabalho só por causa de dinheiro. Então, nós temos gerado pessoas assim, tá? Então, o que a escola precisaria de visualizar? Que o ensino médio, ele, infelizmente, ele está ultrapassado. Que um projeto de vida, ele não tem que ser uma disciplina de um horário na semana. Porque senão ele se torna uma disciplina como outra qualquer, em que os meninos vão achar fadonho, chato, repetitivo. Porque a gente está colocando ali aqueles meninos num determinado limite, nós estamos limitando aqueles meninos e ensinando projeto de vida. Não posso. É assim, como é que eu vou ensinar empatia? Eu preciso ensinar empatia em todas as disciplinas. Eu preciso ensinar a humanização em todas as matérias, em todos os momentos da escola. Não pode ser um projeto que vai valer um ponto. Cara, isso não tem que ser dessa maneira, sabe? Isso não tem que ser implementado como uma regra, forçar o menino a fazer tal coisa para ganhar um ponto. Então precisa começar lá do infantil, passando para o Fundamental 1, passando para o Fundamental 2, chegando no ensino médio, e a gente esqueceu um pouco que o ensino médio tem que ser voltado apenas para os vestibulares. Nós não podemos fazer isso. Os meninos não são só números. Não é aquela nota. Por mais que o Enem, que é a prova nacional, ela determina isso, mas a escola ela precisa modificar esse cenário. E aí cabe aos professores a capacitação, fazer, sabe o que é uma coisa que é muito válida? Aulas interdisciplinares, sabe? Aulas interdisciplinares de maneira constante. O Enem cobra isso e a escola não é assim. Sabe? Uma aprendizagem baseada em projetos significativos, Maíra. Sabe? Se a educação ela deixa de ser significativa, o que eu vou exigir dessa pessoa lá fora? Sabe? Eu estou criando robôs, eu estou criando máquinas. E aí, de fato, quando a inteligência artificial chega, a gente fica assustado. Por quê? Porque nós estamos muito parecidos com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial está muito parecida com a gente. A gente não sabe mais, a gente não tem criatividade. A escola não desperta isso. Na verdade, Maíra, a escola tem sido uma péssima influência para os nossos alunos. Desculpa, talvez pode ser assustador o que eu estou falando, e as pessoas, talvez eu possa até ser cancelado por isso, mas eu quero que vocês entendam que vocês, professores, já que aqui, né, a conversa de classe, né, conversa de sala, uma conversa de sala de professor, pense comigo, vocês, professores, olhem para os seus alunos quando eles chegam na escola. Veja a tristeza na cara deles. Se você perguntar, professor, numa sala de aula com 30 alunos, quantos alunos tiveram sonhos destruídos na escola, vocês vão ter mais ou menos 80% daqueles alunos levantando a mão. Como que eu posso ter um aluno ou uma criança com um sonho destruído na escola, Maíra? Não posso, cara. Isso é inadmissível dentro da educação. E inclusive, né, Bruno, acho que uma coisa que é importante a gente até dizer o nosso público aqui é de docentes, né, mas também de pessoas que estão na graduação e que um dia vão ocupar esses lugares. E o quanto é importante, gente, a gente ouvir as perspectivas de vários lados, né, e aí quando você fala assim, até você cancelado por isso, eu acho que a gente precisa ouvir o que você está falando com um gesto de esperança, né? Porque a partir do momento que a gente também consegue identificar, a gente também tem condições de ressignificar essa situação. E a gente precisa de pessoas como você, né? Que estão influenciando aí a vida que está influenciando a vida de muitas outras pessoas para dizer para a gente, né? Eu acho que é exatamente aqui o apoio que a gente vai encontrando. E lendo aqui, né, a sua biografia, você criou um método, né? Não sei se eu vou falar certo aqui o nome do método, mas é o PWS, né? E esse método tem ajudado os alunos a compreender a história de forma mais acessível. Eu queria saber se você pode explicar um pouquinho, né, do método para a gente, e eu queria também que você dissesse como é que esse método ajuda aí os estudantes a terem uma construção da identidade de forma mais consciente e mais crítica. Olha só, vamos lá.
Só para poder entrar nesse assunto, eu preciso que vocês, docentes, as pessoas que estão nos escutando, você que não é docente, que vai formar, ou até mesmo os próprios alunos, né, que olham ali para conhecer os professores, conhecer como é que está a educação, preste atenção. Vamos ouvir mais os nossos alunos, tá? Vamos acreditar mais nos sonhos dos nossos alunos. Isso é possível. E aí, por isso que eu estou falando isso, para poder entrar no método. Por quê? Porque pode parecer... Eu vou te explicar e você vai entender o porquê que eu estou sorrindo, tá? Vamos lá. Olha só, pessoal. Boa parte dos professores, e isso a gente pode ver em vários artigos, boa parte dos professores teve a opção da educação, da docência, como uma segunda opção. Tá? E boa parte desses professores hoje, que tiveram essa docência como uma segunda opção, provavelmente, e eu estou trabalhando de senso comum aqui, tá? Mas provavelmente, a partir das conversas e tudo mais, provavelmente eram alunos do fundão e que não gostavam muito de estudar. Tá? E eu quero que vocês entendam isso. Por que que eles não gostavam de estudar? Porque eles já viam um problema na educação. Ok? Por que eu estou falando isso? Para poder contar um pouquinho da minha história e onde eu cheguei nesse método. Então, eu era um cara do fundão, eu era um cara que, obviamente, eu era desacreditado por boa parte dos professores. Boa parte dos professores davam aula ali para os primeiros colocados, porque era mais fácil. A galera do fundão. E aí, depois de muito tempo, eu descubro isso na faculdade, que eu tinha déficit de atenção, que eu tenho déficit de atenção, né? E eu tenho TDAH e tudo mais, porém, como eu venho de uma classe que não é rica, então a classe minha era média para baixo, normalmente o discurso de TDAH é mimimi ou falta de trabalho. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Não, pobre não pode ter depressão, pobre não pode ter ansiedade, pobre não pode ter TDAH, isso aí é frescuragem, é mimimi, é falta de trabalho. Então foi assim que eu fui criado, gente. E aí eu fui para a faculdade com esse déficit. Eu não gostava de estudar, gente, eu não gostava de estudar. Por quê? Porque eu nunca aprendi a aprender. E esse é um dos grandes pontos que a educação ela tem que se bater. A gente não aprende a aprender. E aí, na faculdade, eu tive, então, que descobrir que eu tinha déficit de atenção, tá? Então, até então não era diagnosticado de maneira oficial, mas eu tinha o déficit de atenção, eu já tinha me diagnosticado a partir de alguns testes. E aí eu percebi que eu sempre ficava para trás. Os meus colegas iam, eu ficava para trás das matérias, e aí, na faculdade, eu falei assim, gente, eu preciso rapidamente achar um método ou achar algum jeito de aprender história mais rápido. E foi aí que eu tive o start para o processo. Quando eu li uma frase de Piaget, tá? Na educação, viu, gente? Licenciatura, todo mundo conhece Piaget. Piaget já é batido, viu, gente? Piaget já é batido. Piaget já é best friend nosso. Todo momento o professor é Piaget. Piaget, ele tem uma citação que é maravilhosa, que ele fala assim, ó. Inteligência é aquilo que você usa quando você não sabe o que fazer. Isso é maravilhoso, cara. Quando eu despertei para aquilo, eu falei assim, cara, que frase linda. Por quê? Porque muitas vezes eu me via na situação de não saber o que fazer e eu tinha, então, que utilizar a inteligência. Ou seja, eu tinha que ser criativo, eu tinha que pensar, utilizar um raciocínio lógico para poder chegar a uma determinada resposta que eu não sabia. E, às vezes, eu acertava. Isso era maravilhoso. Aí vem o método. Então, o método piagetiano, que é o método P, tá? PWS. O WS é de Wesley Safadão. É por isso que eu tô rindo, tá? Porque o povo, às vezes, não leva a sério, mas preste atenção. Por quê? Na época, o Wesley Safadão, pessoal, tava lançando uma música, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, sabe? E aquele 1% é aquele 1% que elas gostam. Imagina a cena minha criando esse método, Maíra. Falei, cara, olha, presta atenção. Quando o Piaget fala que inteligência é aquilo que você usa quando você não sabe o que fazer, você é safado. Você está sendo safado para chegar no processo. E esse é aquele termo de vagabundo do Wesley Safadão, sabe? E aí, o que eu fiz? Eu criei o método PWS, o método piagetiano de Wesley Safadão.
Eu criei, dentro da história, e eu já como professor, eu tinha que criar mecanismos para mostrar para os meus alunos que a história poderia ser lógica. Porque quando você entende uma lógica no processo, você entende mais rápido, você entende mais fácil. Porque se a gente deixa a história solta, sabe? A história é solta, a história é subjetiva. Cara, isso dá problema demais, porque cada cabeça é de um jeito. Então eu tinha que, primeiramente para mim, viu, gente? Todo professor é professor para ele mesmo, ok? Então eu tinha que aprender história rápido para poder alcançar os meus colegas e automaticamente eu percebi que aquilo poderia ser transmitido para os meus alunos de maneira muito fácil. Então eu acabei criando ali em torno de 40 ou 50, 45, 46 regras para aprender história mais rápido. É sério, é sério. Então eu criei dentro do método eu criei várias técnicas, são 46 técnicas para poder aprender a história, pelo menos a história básica, gente. Sem a história básica, Maíra, eu chego em sala de aula e eu tenho alunos do ensino médio que não sabe, por exemplo, me falar em que ano foi a independência do Brasil. Eu tenho alunos do ensino médio que não sabem isso. Eu tenho alunos do terceiro ano que não sabem se localizar no tempo. Por exemplo, século XVIII, isso aconteceu quando? Eles não sabem que século XVIII é de qual ano até qual ano. Eles não sabem se localizar no tempo. Então, se ele não se localiza no tempo, vai ficar difícil de aprender história. Tá? E aí, dentro desse método, e aí entra identidade. Por quê? Porque dentro do método piagetiano de Wesley Safadão, você precisa entender que você, Maíra, eu, Bruno, e todos os outros que estamos assistindo, todos nós somos agentes históricos. Ou seja, nós fazemos a história. Então, veja, o menino talvez não goste de história, porque a história dá sono, porque ele está vendo lá uma história da Alemanha, da França, do século XVIII. É distante para ele, porque ele acha que história é só isso. E quando ele começa a entender um conceito fácil de Mark Bloch, que história é a ciência que estuda a ação do homem no tempo, ora, eu sou um homem, eu sou um ser humano, eu vou agir no tempo, eu faço história. Então, se o menino entende que ele faz história, a história começa a fazer sentido, entende? E aí começa a fazer sentido, começa a ter significância, ou seja, começa a ter uma certa lógica. Por quê? Porque o que tinha em Roma Antiga e tem agora nessa live? Pessoas. Pessoas talvez com as mesmas vontades, pessoas com os mesmos desejos. Pessoas. Então, esse método eu vou tentar trazer técnicas para mostrar para esse menino que história é fácil, é simples, porque ele vive isso, gente. Ele é um agente histórico, ele é um agente transformador da história. A diferença da história dele para Napoleão é que as consequências de Napoleão realmente é uma consequência global. A dele ainda não é. Olha que diferença faz. Esse menino ainda não está nos livros de história, mas ele pode estar. Então ele entende. Aí o método piagetianos de Wesley Safadão entra nisso. Entra no conhecimento básico do tempo, entra na técnica da montanha russa. Eu queria também a técnica da montanha russa para poder mostrar a história, porque a história ela sobe e desce o tempo inteiro. Então, são várias técnicas. E aí ele entra nessa perspectiva da identidade, porque ele precisa entender que ele é um agente histórico, ele transforma a história, ele produz fontes históricas. Então, é a identidade dele. E Bruno, eu vejo a importância do que você está falando, né? Porque, claro, eu acho que o elemento de você criar uma identificação com a nossa época, né? Trazendo nomes, né? Nomenclaturas aí da nossa época, é importante até porque cria um humor, né? E acho que também as pessoas de forma mais leve se relacionam melhor, né? Quando a gente traz essa leveza. Mas acho que acima disso é mostrar que é acessível, né? Que a história não é só um compilado de fatos, né, de condições factuais que estão lá para ser só olhadas e pronto, né? Muito pelo contrário, né? Faz parte da vida. E acho até... E é por isso que eu não te falei o nome do método,
antes, porque eu falei assim, se ela escutar o nome, ela vai tirar. Eu falei, não, eu vou levar surpresa pro pessoal. Não ia tirar não, viu? Não ia tirar não, acho que Ia perder a graça, ia perder a sim, surpresa do sim. processo. Mas é muito melhor você contando, né? E acho até que o que você acabou de falar se relaciona um pouco com a próxima pergunta, né? Você, na sua vida, usa de estratégias da gamificação e da programação neurolinguística, também a famosa aí, PNL, né? Tanto para os anos finais quanto para o ensino médio. Eu queria saber um pouquinho como que essas abordagens podem ajudar também na construção da identidade e como que você observa quais foram os impactos disso na sua prática pedagógica. Ó, não, beleza, isso é fantástico mesmo. Por exemplo, utilizar o Wesley Safadão dentro do método e no ensino, ele é uma programação neurolinguística. Na verdade, ele é um elemento da programação neurolinguística, né? Trazer ali, por exemplo, é uma prática de memorização. E essa memorização, porque o que a gente precisa entender de história, e aí às vezes, né, os nossos pais foram criados assim, os nossos avós, e até algumas crianças, adolescentes também foram criados assim, de achar que história é decorado. E quando você decora algo, você só usa para a prova e não lembra mais. Então, quando você memoriza aquele processo, né, daqui 30 anos, 40 anos, eu tenho alunos que já saíram do ensino médio, já tem muito tempo, encontram na rua, ou o professor, você acredita que eu uso o método de Wesley Safadão na faculdade? É essa a ideia. E eles lembram disso, né? Eles lembram disso. Então, quando a gente usa, por exemplo, a programação neurolinguística, é exatamente no ato de aprender a aprender. Quando a gente começa a entender o funcionamento do nosso cérebro, como é que quando a gente consegue entender como é que funciona a nossa aprendizagem, e aí que entra o autoconhecimento, Maíra, você aprende de um jeito, eu aprendo do outro. Você é audiovisual, eu sou mais de tocar, eu sou mais da questão física, que seja. Um podcast eu aprendo mais, vendo um vídeo eu aprendo mais, lendo um livro eu aprendo mais. Somos uma sala com 30, 40 alunos, totalmente diferentes um do outro. E que aí vem o grande problema. Como o professor ele vai ter um método por aula, ele pode, talvez, na aula, usar ali 3 ou 4 métodos ao mesmo tempo para poder atingir um número maior de alunos. Mas ele não consegue atingir todos. Então, o que cabe a nós? Ensinar esse menino para ele se identificar como é que ele aprende. Porque ele, sabendo como ele aprende, ele pode ir em busca desse conhecimento, desse ensino-aprendizagem, de maneira mais fixa. Sabe? Aprender a longo prazo é o que tem faltado muito na nossa vida. Então, quando eu utilizo, e eu acho que a programação neurolinguística, por exemplo, deveria ser uma disciplina. Deveria ser uma disciplina do ensino médio, sabe? Se for do Fundamental 2, melhor ainda, que a gente vem preparando, porque esse menino precisa, cara, a gente precisa da autonomia. A gente não fala tanto de autonomia em sala de aula, que o menino precisa ser protagonista. Como que ele vai ser protagonista se ele não sabe nem o que ele é? Nem como é que ele aprende, nem o que ele quer, nem o que ele gosta. E aí onde é que entra essa programação neurolinguística, sabe? De entender como funciona, como que nós aprendemos. E aí vem a gamificação, por quê? Eu até citei aqui nas nossas primeiras perguntas a questão da aprendizagem baseada em projetos, que eu acho uma metodologia ativa, assim, de maneira, para mim, como professor há 16 anos, ela tem surtido muito mais efeito. O grande problema, Maíra, e aí, gente, é segredo, tal, que eu vou contar aqui, viu, professores? É segredo. Às vezes, nós, professores, nós somos muito perseguidos na história, viu, gente? Por quê? Porque o professor que é professor, ele às vezes sai fora da regra. Ele quebra o sistema. Ele faz certas aulas fora do planejamento, sabe? A gente nos torna rebeldes, sabe? Rebeldes. Por quê? Porque às vezes aquela determinada escola não tem no seu manual ou na sua coordenação a aprendizagem baseada em projetos. Ela não acredita nisso. Ela costuma fazer a mesma coisa que todas as outras. E aí cabe a nós, professores, às vezes, dar uma inovada para tirar o menino da zona de conforto.
Então, todas as vezes que eu utilizei em sala de aula a aprendizagem baseada em projetos, ou seja, eu monto um projeto com um significado, saindo um pouco de, menino, disciplina, conteúdo, nota, você tem uma prova no final do ano, quando a gente sai disso, a gente percebe o tanto que os alunos gostam, o tanto que os alunos aprendem, o tanto que os alunos eles saem satisfeitos no final do processo. E aí onde é que entra a gamificação, que está muito presente na vida deles. Né? Essa questão de criar um roteiro, de criar ali benefícios a partir de determinadas ações, trazer um pouco do jogo e do virtual para a sala de aula. E eu não estou falando virtual numa questão de tecnologia, de videogame, de computador, não é isso, pessoal. É possível trazer o mundo virtual de maneira física e presencial para esses meninos, sabe? Deles criarem avatares, deles criarem ali as próprias regras, de saber qual é o jogo que ele está jogando. Olha, moço, se você chegar nessa fase do jogo, você vai ser beneficiado, você vai ser premiado. E no final nós temos um objetivo, que seja a prova ser um desses elementos. A prova não pode ser o único objetivo. Temos outros. Aí eu já vi aqui, por exemplo, Maíra, um aluno que veio de uma zona rural, dentro desses projetos, ele que não tinha conhecimento de computador, e foi permitido, né, era aberto para que os alunos utilizassem qualquer tipo de recurso. E ele mais outros alunos, eles criaram um jogo de tabuleiro no PowerPoint, onde você via o dado fazendo movimento. No PowerPoint, cara. Eu olhei para aquilo e falei assim, quando ele me apresentou o jogo, e eles fizeram uma plataforma, um tabuleiro, com as pecinhas em movimento, com perguntas de história, aquilo aí foi sensacional. E aí eu pergunto para o menino, qual programa você usou? Ele, PowerPoint. Eu falei, cara, isso deu muito trabalho. Ele deu mesmo, professor. Mas eu aprendi tudo na internet, porque eu não sabia usar computador, porque eu vim da roça. Cara, aquilo ali foi extremamente impactante para mim. Porque o menino saiu da zona de conforto. Ele utilizou uma ferramenta que normalmente a gente não usa na escola. Ele teve que aprender por conta própria, então já deu uma certa autonomia para ele. E ele fez um jogo maravilhoso. Eu vou tentar até disponibilizar esse jogo no Drive para você. Você coloca lá na descrição. Os outros professores eles podem ter acesso a isso. Então, assim, é a gamificação. Os meninos criaram o jogo, criaram o método, criaram as regras, implementamos a disciplina e o conteúdo dentro daquilo. E tudo isso entra dentro da programação neurolinguística, sabe? É assim, é surreal quando você vê o resultado acontecendo. E Bruno, para a gente finalizar, não que a gente deixou a melhor parte para o final, não é isso, né? Mas eu acho que o que mais impactou na nossa primeira conversa foi você ter relatado um projeto que você criou, né? O projeto Leitura de Mundo, e que oferece aí pré-vestibular gratuito e acompanhamento psicológico também para jovens que estão em situação de vulnerabilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, né, e que você contasse um pouquinho como que a valorização da identidade desses alunos acabou impactando aí no desenvolvimento tanto acadêmico quanto pessoal deles. Vamos lá. O projeto Leitura de Mundo, ele vem pós-pandemia, sabe? Por quê? Porque nós que estamos na educação, nós percebemos, né, já era muito desigual. Com a pandemia, a educação ela ficou assim escancarada essa desigualdade, porque os alunos que de escola privada que tinha ali recurso foi legal, assim foram aos trancos e barrancos também, porém eles foram. E a galera que não tinha, né, esses jovens e adultos de escola pública e em situação de vulnerabilidade, ficaram à mercê da sociedade. Eles ficaram na questão de, olha, a educação não é para mim, eu preciso trabalhar. E não tem trabalho, porque a pandemia houve uma taxa de desemprego considerável. Então, ficaram ali perdidos nesse cenário. Então, quando nós criamos o projeto Leitura de Mundo, era para oferecer de maneira gratuita para esses alunos, esses jovens e adultos de escola pública em situação de vulnerabilidade, uma oportunidade de centrar nos estudos,
de ofertar uma educação de qualidade, responsável, empática, humanizada, tudo aquilo que você já disse no início, mas principalmente de qualidade, para que essa distância ela fosse diminuída. E aí o que nós tivemos? No primeiro ano do projeto, nós tivemos 30 alunos. Dos 30 alunos do terceiro ano, nós aprovamos 22 alunos. Ou seja, nós conseguimos colocar 22 alunos, e desculpa que às vezes eu me emociono porque é muito, muito forte. Nós colocamos 22 alunos em universidades públicas e federais do Brasil. Bem, foi um sucesso, mas era de maneira muito amadora. Todos os professores já eram, e é meio que uma exigência do nosso projeto, ter professores já formados e já de uma longa trajetória para ofertar para esses meninos já os atalhos da educação. Então, aí no segundo ano, por causa da nossa aprovação, nós tivemos 76 inscritos. E aí nós já tivemos alunos do terceiro e do segundo ano. E ali nós tivemos aprovação de 36 alunos. Então, continuamos dentro do processo de maneira muito amadora. No ano passado, nós saímos de 76 alunos e fomos para 120 alunos. A gente montou o ensino médio. A gente montou o ensino médio com jovens e adultos nessa situação. E aí nós tivemos alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. A turma do terceiro ano, nós tínhamos 38 alunos e continuamos na mesma pegada da aprovação. Nós aprovamos ali 25 ou 26. Então, a taxa de aprovação nossa é muito grande, tá? E aí, esse ano, eu fico muito feliz, porque a gente saiu de 120, Maíra, e fomos para 265 alunos. Hoje nós temos alunos do nono ano que já está no projeto. E aí a gente ampliou, porque a gente está na cidade de Francisco Sá, que é interior do norte de Minas, e aí nós estamos nos distritos. Então nós temos ali uma zona rural, nós já temos alunos daquele momento, nós vamos para lá também. Então a gente já aumentou o número de alunos e a gente oferta, né, automaticamente um acompanhamento psicológico, porque a saúde mental ela é uma das grandes bandeiras nossas e minha como educador. Porque esses meninos, eles precisam ser abraçados, eles precisam ser ouvidos, porque a saúde mental, ela tá assim... Então, antes da gente ofertar uma matemática, uma história, uma geografia, a gente precisa cuidar da saúde mental desses meninos, né? Então, a gente oferece ali um acompanhamento psicológico, psicopedagógico e, principalmente agora, orientação profissional. Porque a gente conversa com os alunos e a gente precisa entender a identidade deles, né? Porque talvez aquele aluno ele identifica que não é na academia que ele vai ter sucesso. E essa geração, ela tem essa facilidade. Não é igual a nossa, Maíra. Desculpa, mas eu não sei sua idade, mas eu sei que você é de uma geração que, pra gente, a educação era a única porta de saída da vida nossa e a única porta de entrada para um futuro melhor. E hoje esses meninos não precisam disso, de estar fazendo uma faculdade, um diploma. Então a gente tem uma orientação profissional para introduzir esses meninos. Então, assim, vem cá, menino, vamos fazer uma avaliação? Vamos primeiro aprender a aprender, vamos aprender a se conhecer, para saber o que você quer. Porque talvez o que você deseja, você não precisa passar por esse processo. A gente pode ali fazer um curso técnico, por exemplo, que também tem um mercado muito bom. Você pode fazer ali um sequencial. E você já está empregado, se você quer isso, se você é esse tipo de pessoa. Então, o nosso projeto, e é por isso que ele chama Leitura de Mundo, Maíra, trazendo uma referência de Paulo Freire, para entender que a pessoa, e eu não estou falando mais do jovem, mas toda pessoa, todo ser humano, ele necessita ter uma leitura de mundo, né? Para que ele seja capaz de se fazer presente em qualquer situação, se fazer presente em qualquer cenário. E leitura de mundo é isso, pessoal. Leitura de mundo é ouvir, é cantar, é ler, é assistir, de tudo um pouco, para que você esteja apto a atender qualquer necessidade, para que você seja uma pessoa ali ampla e não simplesmente uma pessoa especializada em determinados pontos. Você precisa da leitura de mundo. Você precisa de ter essa leitura de mundo para ser uma pessoa mais humanizada, de ser uma pessoa mais empática, porque talvez a sua realidade não é a mesma daquela pessoa da zona rural, que pega um cavalo. Preste atenção, nós temos alunos que chegam de cavalo no nosso projeto. Nós temos alunos que não sabem
o que é uma plataforma de ensino. Nós temos alunos que não sabem, por exemplo, vamos pegar simples, tem alunos da periferia que nunca foram no centro da cidade, sabe? E agora nós estamos começando o nosso projeto, e eu também fico muito feliz com isso, porque aqui na nossa região nós temos a Unimontes, que é a Universidade Estadual de Montes Claros. E essa universidade estadual agora está com um edital para um edital mais 60. Ou seja, eles estão abrindo as portas para as pessoas com mais de 60 anos. E agora, no projeto, a partir da semana que vem, nós estamos com uma turma de pais e mães. Que nós vamos ali orientar para entrar na faculdade, sim, mas também nós vamos oferecer para eles educação financeira. Nós vamos oferecer ali para eles um acompanhamento junto com os filhos, sabe? Um acompanhamento familiar. Nós vamos ter um psicólogo para orientá-los, um nutricionista. Então, nós estamos entendendo que nós precisamos cuidar da família, nós precisamos cuidar da criança, porque não adianta nada, o menino não vai aprender se ele está com fome, gente. Sabe? Então a gente precisa primeiro cuidar da alimentação dessa criança. O menino não vai aprender matemática se ele está passando por um problema na família, porque, sei lá, deu goteira a casa, ou não tem uma estrutura familiar adequada, não tem uma casa adequada, não tem um ambiente para ele estudar. Então a gente tenta fazer essa leitura de mundo, sabe? E as pessoas precisam disso. E esse é o nosso projeto. Então a identidade ele precisa saber quem ele é, para saber se ele quer sair daquela vida e para sair daquela vida, qual o caminho que ele quer seguir. Ele quer fazer uma faculdade? Vamos lá, cara. Nós estamos colocando pessoas ali que talvez a primeira pessoa da família de toda uma geração entrar na faculdade. Ah, não, professor, a faculdade não é para mim. Então vamos lá, cara. Vamos despertar o empreendedorismo em você. Vamos despertar a criatividade em você. Vamos aqui para o lado profissional. Você quer ir para a fábrica? Você identificou que você quer isso? Vamos para a fábrica, vamos treinar para isso. E a gente faz todo esse processo para oferecer para essas pessoas uma oportunidade de vida, sabe? Melhor do que talvez a que eu tive, da que você teve, ou a melhor do que a que ele já teve. E é isso que é importante, né? A gente entender o cenário de cada um nisso. Bruno, professor Bruno, né? Muito obrigada pela entrevista maravilhosa, né? Eu acho que você está deixando um legado, né? Você está deixando um fóssil digital aqui para inspirar. Eu acho que não só as pessoas que estão assistindo a gente, mas acho que para inspirar as pessoas para sempre, né? Porque o que você traz aí na sua fala não vale só para hoje, acho que vale para sempre. Eu te agradeço mais uma vez pela generosidade, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Obrigado, pessoal.